chamo Matheus e vou falar sobre os marcadores de estresse de tartarugas marinhas coletadas no Parque dos Lençóis Maranhenses. Essas são algumas tartarugas encontradas no Brasil: a tartaruga cabeçuda, oliva, a tartaruga verde, a tartaruga de couro, a tartaruga de pente, todas com base no IUCN, que está relacionada à ação antrópica, principalmente da captura acidental dessas tartarugas e contaminação por substâncias tóxicas. Os biomarcadores, eles são ferramentas essenciais na avaliação dessa toxicidade. Entre eles, os biomarcadores temos a lactose, catalase, glicose, peroxidação lipídica, cortisol, colesterol e o microdúcleo, que foi o biomarcador utilizado neste trabalho. O objetivo específico, principalmente, foi realizar uma análise de micronúcleo para caracterizar possíveis anomalias nas amostras sanguíneas das espécies queloniamidas e Etimógenes imbricata, tartaruga verde e tartaruga de pente, respectivamente, coletadas no Parque dos Lençóis Maranhenses. A metodologia do seguinte trabalho foi caracterizada pelos seguintes tópicos: área de estudo, métodos de captura internacional, entrevista com moradores locais, manejo dos indivíduos capturados e análise de micronúcleo, todas elas sendo representadas por fotos, respectivamente. Trazendo um pouco dos resultados, a coleta foi realizada no mês de julho deste ano, durante a qual foi possível capturar apenas duas tartarugas, uma da espécie Helonias midas, que é a tartaruga verde, e a outra da espécie Erythmogenes imbricata, a tartaruga de pente. De maneira geral, os testes de micronúcleos detectam os efeitos mutagênicos pela observação de fragmentos cromossômicos separados do núcleo em uma estrutura semelhante a esta. Aqui podemos comparar, na figura 9 trouxemos eritrócitos de microscopia óptica em objetiva de 100, que podemos observar que há uma estrutura saudável nesses eritrócitos. Já comparando com a figura 10, esses eritrócitos da figura 10 são eritrócitos com comportamentos nucleares, onde podemos observar que há uma diferença. Nessa parte de resultados foi trago tabelas e gráficos. Nessa primeira tabela são dados de anomalias avaliadas por teste de micronúcleo na tartaruga verde. Lembrando que os testes de micronúcleo foram realizados em duplicatas, ou seja, 2 fregaços de lâmina sanguínea. Nessa espécie foi encontrado um alto número de brotamento nuclear. O brotamento nuclear ele pode ser causado por diversos agentes genotóxicos, principalmente um deles sendo a exposição de metais pesados, segundo a literatura. Aqui trazendo um gráfico para expressar o que mais ainda do que diz a tabela sobre a questão da quantidade de batimentos nucleares encontradas na amostra da queloniamida dessa tartaruga verde. Falando um pouco dessa segunda tabela, já são os dados de anomalias e testes micronúcleos da tartaruga de pente, onde podemos observar que esses números de anomalias já foram menores, tanto o número de batamento como o de bilobados, binucleados. Aqui, já falando do segundo gráfico, dessas anomalias da tartaruga de pente, podemos observar uma grande diferença comparada à tartaruga verde, onde os seus números de anomalias já diminuiu, principalmente os números de botamentos nucleares. Concluímos assim que as análises micronúcleo realizadas demonstraram um grande número de botamentos nucleares na espécie da tartaruga verde queloniamidas, lembrando que a tartaruga verde é considerada a espécie com hábito mais costeiro, ou seja, ela percorre toda a costa do Brasil e assim ela pode ter sido exposta a algum tipo de metal, algo que possa ter tido esse efeito genotóxico nela. Concluímos também que os animais capturados na região dos Tocantins estão saudáveis e sem presença de tumores visíveis, que foi o que foi, falando mais a questão visualmente, foi possível analisar essa questão que não há presença de tumores visíveis. Bom, trazendo as referências e agradecimento ao CNPq, à UFMA e ao Laboratório de Ecotoxicologia.